Bem, vamos dar continuidade. Nós, nesta fase, então, da nossa programação, teremos aqui, então, Dr. Luiz Norberto Pascoal, e vou dizer aqui o currículo, né? Dr. Luiz Norberto Pascoal é empresário e empreendedor social. Ele é formado em desenho e produção industrial, administração de empresas, OPM Harvard. Se eu estiver pronunciando errado, doutor Luiz, me corrija aí, por gentileza, né? RC Norton, membro dos conselhos de diretor da Fundação Educar de Pascoal, FEAC, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, tem um compromisso pela educação, da Fundação INSPER, todos pela educação, de Pascoal, DPK, Alto Z, da Terra, MDI e aqui, e aí, Paternes. É uma honra muito grande receber aqui o Dr. Luiz, e ficamos muito felizes, Dr. Luiz, nessa academia. E também teremos aqui essa pessoa encantada, o Silvio, depois, como pensar essa cidade. Ele também que é arquiteto, urbanista, é também graduado em arquitetura e urbanismo pela FAU, na USP, pós-graduado na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, nos Estados Unidos, mestrado, e então, também por aquela instituição. Integrante do Conselho Municipal de Urbanismo, no COMUR, integrante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, integrante do Conselho Gestor de Estação Ecológica de Ribeirão Preto, lá na Mata Santa Teresa, e participa de discussões e audiências públicas sobre planejamento urbano, arquitetura, urbanismo, plano diretor, legislação urbanística, né, e o futuro, então, das cidades. É uma honra muito grande, então, doutor Luiz, aqui nessa instituição, se sinta parte integrante a partir de hoje. Se o senhor não conhecia, então agora o senhor passa a ser filho daqui também. Transfiro-lhe um punhado de responsabilidades, então, portanto, e também daquele sonho seu, né? A honra muito grande. Fica à vontade. Muito obrigado. Posso falar sentado? Não que eu esteja cansado, mas assim eu enxergo vocês mais na mesma, né, na mesma onda. Se eu falar menos do que os 20 minutos e responder perguntas, também talvez seja interessante, né, Silvia? Aí nós podemos até dividir as perguntas. Vou tentar falar mais perto, porque assim vocês ouvem melhor. Eu estava explicando para o nosso diretor aqui que de direito eu não sei fazer nada. Direito. Mas que eu sou um bom vira-lata e charlatão, aí eu sou campeão. E todas as histórias que eu conto, vocês terão o direito de não acreditar, porque parece coisa de mentiroso. Mas não é. Mas é coisa que não é normal. Ele foi me oferecer um cafezinho, né? Alguém aqui. E eu falei, eu não sou tomador de café. Mas o senhor fabrica café, tem a da terra. Eu falei, eu tomo café, mas não é bem assim, eu tomo chá e tal. Então já começa a produzir café, um café que vai de Franca, inclusive, onde começou tudo. Eu agradeço a Franca, porque se não fosse Franca, eu não teria a empresa hoje no café. E essa empresa no café nos dá um orgulho muito grande, porque o café feito pela da Terra, que começou aqui, ele é hoje exportado para todo o mundo, porque ele é o café mais sustentável do mundo. Ele tem sustentabilidade há 30 anos. O mundo começa a falar em sustentabilidade. Agora, há 30 anos, nós trouxemos a Rainforest Alliance dos Estados Unidos para fazer certificação aqui no Brasil. Somos a primeira e a maior certificadora da Rainforest Alliance. Então, sustentabilidade nasce com a nossa família, por razões N. Nossa empresa tem 115 anos. Eu sou terceira geração, mas comecei bem jovem, estudando à noite. E, para dizer para vocês por que eu estou aqui hoje, eu estava comentando, foi tudo obra do acaso.
tem uma palavra importante que se chama serendipity, em inglês, serendipidade em português, que é um conto do Sri Lanka, que eram os 3 príncipes que foram, por obra do acaso, eles eram capazes de descobrir, como um detetive hoje, coisas difíceis. Eles se tornaram os grandes ajudantes do chefe lá da região que eles estavam. É um conto bonito, onde você, observando os sinais que as pessoas não estão prestando atenção, você enxerga e consegue descobrir o problema ou o desafio. E essa história de obra do acaso, na minha vida, é obra do acaso todo dia. E a obra do acaso, porque eu estou aqui, nasce de Franca. Nós tínhamos já, na nossa história de Campinas, 3 caminhos: pneus pela De Pascoal e peças. De um lado, imobiliário, do outro lado, a gente já plantava árvores desde 65, 66. Mas nunca tínhamos imaginado fazer uma coisa tão grande quanto a gente vai propor para Franca agora. Mas meu irmão é arquiteto, a gente tinha uma capacidade de fazer coligações com outras construtoras para construir muitos projetos para a classe B. Praticamente dos 100 e tantos empreendimentos que a gente fez, 89 ou 90 foram para a classe C e B. Alguns para a classe A e outros para regiões assim múltiplas. Um shopping center aberto, daqueles que não tem ar-condicionado inteiro, as pessoas só dentro da loja, para uma classe C e B, que hoje tem até classe A morando perto, mas ela era para os 3. Quando viemos para Franca, por conta do café, que era uma coisa que eu vinha fazer porque eu acreditava no IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Tudo que eles falassem para nós, a gente ia atrás. E eles falaram: Luiz, o Brasil precisa de café bom, de qualidade, da zona de Franca, e ninguém está fazendo um trabalho decente, ninguém está fazendo pesquisa. Por que você não investe nisso? Eu tinha um tio meu que gostava disso. Ele falou: deixa que eu cuido. Então ele veio em Franca, comprou a fazenda, e aqui em Franca ele me deu de presente, estava comentando agora, a minha solução de hoje. Por isso que eu estou aqui com vocês. Quando ele foi comprar a fazenda, eu chamava Valdemar, o apelido dela Dema. Dema, Franca, a fazenda é cara, dentro da cidade, sabe? Vamos comprar longe, não tão cara. Ele falou: Luiz, de onde eu estou, se o café não der certo, eu estou olhando para a torre da igreja matriz de Franca. Então, se o café não vingar como a gente quer, a gente vai fazer aqui o seu sonho, que é uma cidade para a classe B. Eu estava estudando nos Estados Unidos nessa época, e o telefone me tirou da classe, eu não tinha tempo para ficar. Eu falei: tá bom, vá, toca o pau. E aí, quando eu chego de volta, porque eu ficava 1, 2 meses lá todo ano, quando eu volto, ele me traz aqui na fazenda em Franca. E minha mãe, que era viva ainda, tinha vindo para o Brasil com o pai para plantar café. Minha família toda foi imigrante num bairro de Campinas para plantar café. Então, todo mundo mexia com café, né? Ela foi lá e falou: a fazenda é bonita, mas tem uma parte do café que está virando para a cidade que a terra não está bem, não, viu? É melhor vocês transformarem logo na cidade sonho de você, porque o café aqui não vai. Não é que ela tinha razão. Essa parte que era mais próxima da cidade tinha muito nematóide. E o café com nematóide não vai. Então, eu falei: tá bom, vamos tocar a fazenda e vamos ver como é que vai. Por sorte, apareceram variações do café nessa fazenda, variedades inclusive, únicas no Brasil, que o IAC conhecia e a fazenda não conhecia. Então o IAC veio e examinou e falou: você tem variedade aqui única, mas precisa ser plantada em Minas Gerais, que ela precisa de 1.100 metros de altitude, 1.200, vocês estão a 1.000 e pouco.
Meu tio falou, deixa que eu vou comprar. Vou comprar uma fazenda em Minas. E aí, essa variedade que estava nessa região mais próxima da cidade, nós tivemos que transferir para Minas, e ela foi feito o primeiro pequeno loteamento nosso para tentar ver se a cidade aceitava essa cultura de rua mais larga, tudo de cada lado, para não fazer aquele... Começa um loteamento, o asfalto é bonito. Depois de 2 anos está tudo cheio de coisa quebrada. E foi muito bem. Estamos terminando essa área, chama-se Világio Mundo Novo. E aí, por que o nome Mundo Novo? Muita gente me pergunta, e eu tenho 12 respostas. Mas eu vou falar só 3, que é o seguinte. Na minha vida, eu nasci, como eu brinquei recentemente, eu não nasci, eu fui feito. Porque meu irmão encheu tanto o saco da minha mãe e do meu pai para eu nascer, que um dia eles resolveram botar um moleque de novo. Porque eles não queriam ter filhos mais, ele tinha uma doença cardíaca difícil. Aí nasce o tal de Luiz, e meu irmão me cuidou a vida inteira, me deu aula, então eu sou filho de 2 pais, né, com uma mãe. E é interessante isso, como parte dessa minha história, eu tive que respeitar muitas outras pessoas, porque sozinho eu não conseguiria fazer nada. Então eu aprendi uma coisa, respeitar o outro. Íamos no asilo de velhos todo mês, respeitar o velho, respeitar a criança de orfanato. Quando você respeita o outro, você cria confiança. E aí, vindo para o caso nosso aqui, contratamos uma empresa local para fazer um trabalho bonito, muito bem feito, mas a gente não sabia direito como Franca ia nos receber. Franca nos recebeu de uma maneira inimaginável. Pensávamos em fazer todo o processo em 3 anos, fizemos em 3 horas. E a torre da matriz olhando para nós, né? Aquela época dava para ver, agora não dá mais. E Franca tem uma história linda, é um tripé, é indústria, é comércio e é agricultura. Bem equilibrado, isso é fantástico. Tanto que Franca é uma das melhores cidades do estado de São Paulo, a melhor Sabesp e assim por diante. Então aqui cabia esse sonho. Esse sonho começou a se realizar nesse pequeno világio Mundo Novo. O nome é Mundo Novo porque a variedade que estava lá chama-se Mundo Novo. Café Mundo Novo. Que é um café que veio da Etiópia, mas ele deu frutos aqui, por isso que eles chamam Mundo Novo. Segundo, porque eu acredito no mundo novo. E se nós não acreditarmos no mundo novo, o velho não está bom. E agora piorando mais ainda, né? Crianças sem educação, nem, guerra, e o clima dando trabalho. E essa área era um sonho para nós, porque ela tinha uma área de floresta dentro da fazenda de 1 milhão de metros. Uma fazenda de café desse tamanho, dentro de Franca, com uma área verde de 1 milhão, já era o meu presente. Dali para frente, todo o restante seria adicionado. Como a fazenda de café aqui deu muito certo, e em Patrocínio de Minas também deu certo, um belo dia eu falei com o conselho da empresa e falei, olha, está na hora da gente pensar para os próximos 30 anos, depois caiu para 20, e agora está em 18, mas era em fazer aqui uma coisa legal, como fizeram em Campinas, uma região chamada Vila Flora. Aí, quem vai fazer? Meu irmão arquiteto, já mais velho, falou, Luiz, Franca, eu já fiz essa primeira parte, ficou linda, está bonita, mas vamos achar alguém de lá, da região, para pensar esse seu sonho, porque o sonho não era mais dele, o sonho era meu. Aí fui atrás de um arquiteto, e o meu responsável na época trouxe 1, 2, 3, 4, 5... 31, e eu não concordava com ninguém, porque todo mundo queria ou fazer ou fazer assim, um queria inventar a favela do futuro, não, era... Aí um belo dia eu falei para essa pessoa chamada Léo, me acha alguém da região, pelo amor de Deus, senão vou parar o projeto. Falei com meu irmão, vamos? Não.
Aí o Léo me apresenta esse querido mestre, ele com a esposa dele, que foi um encontro dos deuses. Tudo que ele falou, falava, é ele, ela. Aí falei, tá bom, Silvio, você quer estudar para mim uma proposta, uma ideia? Falou, vai demorar. Não sei nem quanto tempo demorou, mas vai demorar, vou estudar muito. E se ele não estudar muito, não vem. Aí um belo dia ele... Tenho aqui o meu querido Reginaldo, que trabalhou comigo na De Pascoal quase 50 anos, né, Reginaldo? Nós estamos juntos. Calma, né? Para não falar a idade, né? E também me ajudando nisso. E o que aconteceu? Um belo dia ele me traz, assim, um caderno grande com os desenhos que ele havia imaginado para cá. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, é isso só. É só isso. A coisa mais linda da minha vida foi ver o desenho que ele trouxe. É verdade. É algo que um dia eu faço questão de trazer esse material que eu tenho lá para vocês verem. Quando eu vi aquilo, eu falei, sim, minha vida está resolvida. Agora, é só praticar. Daí nasceu o Mundo Novo MDI, o Mundo Novo Desenvolvimento Imobiliário, que é essa segunda parte. A primeira era Világio Mundo Novo, 500 mil metros, e nasce essa segunda parte, que é uma das coisas que é o meu final de vida. Eu quero morrer logo, não quero demorar muito para morrer, não, porque senão a gente fica velho e chato. Mas esse projeto, se eu tiver uma razão para viver mais, é ver esse projeto já fervilhando de pessoas da classe B e C, comprando, vivendo em local, com área em equilíbrio de várias coisas. E para falar sobre esse tema, e depois eu responder alguma coisa para vocês, eu vou passar esse microfone para o Silvio, porque ele é muito mais competente e inteligente que eu. Ele não é vira-lata, nem charlatão, e eu vou passar para ele, porque eu sei que ele vai encantar vocês muito mais do que eu, tá bom? Daqui a pouco a gente abre para perguntas. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Eu sempre gosto de falar sobre o tema que é a minha paixão, que é urbanismo, urbanização, desenvolvimento urbano. E é ótimo falar com vocês que estão ligados com a área jurídica, legal, porque a atividade de urbanismo ela é muito burocrática e muito regulamentada, né? Principalmente hoje em dia no Brasil. E esse é um grande desafio. Quando você tem um sonho que está à frente do tempo diferente, as intenções são boas e tudo aquilo é pensando no melhor para quem vai viver lá, na teoria, você não precisaria estar obedecendo lei nenhuma. Nós estamos fazendo tudo acima dos parâmetros, tudo a mais do que se deve. Mas o processo, ele é exigente e você tem que passar pelo processo, né? Então, quando o Luiz apareceu com esse desafio lá, nós falamos, bom, nós precisamos pensar na coisa como um todo, né? Cidade nova requer a gente entrar naqueles parâmetros específicos de eficiência, qualidade ambiental, eficiência energética, a questão da infraestrutura, da drenagem, do tratamento de esgoto, da qualidade do saneamento, das infraestruturas todas que você tem que colocar, mas um conceito urbanístico que pudesse fazer as pessoas conviverem, né? E esse é o grande mote do projeto, que a gente acha que essa nova sociedade que a gente espera criar e induzir através do espaço urbano, ela é uma sociedade que vem do convívio entre as pessoas, né? E esse convívio, as pessoas acabam conseguindo isso nos espaços livres de uso público. Quer dizer, as ruas, as praças, os parques, as áreas de lazer da cidade.
e não dentro do seu apartamento, ou da sua casa, ou do seu condomínio. Então, ficou claro para nós, desde o começo, que a gente está fazendo um sistema de espaços públicos pontilhado por habitação, comércio e outros usos. Então, esse pano de fundo do que é o espaço público e da onde nasceu, é o que eu queria mostrar para vocês um pouco aqui, para a gente acompanhar o raciocínio. Então, temos ali a Fazenda São João, que é a área original, dentro do contexto de Franca, né? Então, você ter a noção do tamanho da coisa, né? Nós estamos falando de mais de 5 milhões de metros quadrados, né? E então é um bairro que, na verdade, é do tamanho de uma cidade, né? Ela está localizada ali na região noroeste de Franca, né? E era uma fazenda de café. Passa o próximo, por favor. Então, a fazenda de café, ela tinha umas características ambientais que propiciaram a gente não sair do nada, né? Porque aquela questão que a gente fala da interação do ser humano com a natureza dentro das nossas cidades, ela conflita um pouco com a questão da eficiência energética e da densidade. Porque a gente fala da cidade moderna, é uma cidade mais densa, onde você consegue fazer as coisas a pé, você tem uma combinação de usos, de serviços, lazer, educação, cultura e trabalho, próximo da moradia, e você consegue se deslocar a pé ou de bicicleta, meios alternativos, e você tinha, ao mesmo tempo, que está próximo da natureza, né? Então, esse era o desafio. Para mim, isso é possível se você entrelaça como se fosse dedos de urbanismo e dedos de natureza. Então, a cidade ela vai entremeando um pouco de natureza, e aí, sim, aonde é urbanizado é denso, mas depois fica natural de novo. Então, passo próximo. Quando a gente olha no início, a leitura ambiental da fazenda, a gente já tem a colocação desses vales como uns dedos de natureza. Eu falei, bom, então a gente só amplia isso e começa a ocupar com o urbanismo os espaços intermeados. Passa. Então, como a gente tinha falado que o sistema de circulação acaba sendo um dos mais importantes, porque ele organiza o espaço, e toda a aprovação de loteamentos e ocupação urbana acaba se dando por aprovação da implantação do sistema de vias de circulação. Então, você começa a desenhar o conceito a partir da circulação. Então, a natureza e depois a circulação. Aí a gente introduziu os usos do solo para poder fazer essa combinação do que era comércio, o que era indústria, até para poder produzir áreas de trabalho e diferentes densidades de habitação, para a gente colocar casa, prédio, apartamentos mais baratos, casas menores, casas maiores, e alternando isso, né? Falando num desafio de 5 milhões de metros quadrados, então é muita área. Você precisa atacar o problema como um todo e depois, né, como o método, desmembrar o grande problema em uma série de pequenos problemas e aí a gente vai atacando cada coisa. Passo próximo. E o objetivo era isso, né? Isso aqui é uma foto da Praça Buenos Aires, em São Paulo, fica no meio do Higienópolis. Mas mostra o que a gente quer, que as pessoas possam conviver com a natureza e entre elas, né? Como é que a gente propicia isso? Passa. Também
o parque como uma concentração de área natural. Esse é um parque que a gente projetou lá em Ribeirão, né, o Curupira, não sei se vocês conhecem, que era uma antiga pedreira. Eu usava os aspectos naturais que já estavam lá como uma amenidade de atração da população. Então, e valorizava isso. A gente fez umas cachoeiras, fez as trilhas e tal, e isso acabou sendo... Agora está tendo um desenvolvimento em volta, mas fica uma ilha, né, no meio da cidade. Né? Passa. E aí, é lógico que esses parques precisam ter urbanização, precisam ter implantação de tudo aquilo que é necessário para você poder usar o parque e conviver, como a ciclovia, os caminhos e tudo mais. Isso é em São Paulo. Né? Trilhas para caminhada, as árvores que a gente vai plantando de acordo com o projeto original, com o paisagismo. Vai. E esse também é em Ribeirão. A gente descobriu que se você constrói, eles vêm, né? Que nem o do filme lá do campo de beisebol. Você faz, as pessoas aparecem. Né? Se você não urbaniza, não cuida, não arruma, não deixa pronto, não atrai, a área verde não serve para nada. Né? Ela é um pulmão verde que tem um aspecto ambiental que é o do climático, por exemplo, então, mas não serve como indutor do convívio entre as pessoas. Se a gente não investir na ocupação desses espaços de forma organizada e atrair a população, a gente não consegue aquele aspecto do convívio. Né? Passa. Então, aqui é um outro parque em Ribeirão, que também tem a mesma coisa, ali tem um palco com cachoeira e tal. Pode passar. E outros aspectos que podem ser incluídos nos parques, né, para a gente poder ter uma gestão do dia a dia daquilo. Então, você ter espetáculos, ter apresentações, envolver a comunidade, fazer com que as pessoas participem da vida do bairro, né, da comunidade mesmo, não só coisas lá no centro organizadas, mas coisas feitas ali, onde as pessoas estão. Né? E outros aspectos que eu queria falar, e que aí eu vou colocar também um pouquinho de pimenta aqui na conversa, porque vocês estão nesse lado legal. Muitas das ideias que a gente tem, como, por exemplo, a questão da calçada verde, a drenagem difusa, espalhar, segurar a água onde ela cai, em vez de concentrar e fazer grandes dispositivos de retenção, eu não consigo fazer. Porque a norma e a lei ainda não conhecem esses aspectos. Então, é isso aí. Na verdade, a conclusão que a gente chega é que a legislação e toda a burocracia criada em cima desse processo de urbanização, ela é feita para projeto ruim, para segurar as aberrações e não deixar que saia nada ruim demais. Mas também não deixa o que o bom aconteça. Então, se eu quiser fazer a calçada verde hoje, eu não consigo. Né? Então, imagine em Franca, se a gente conseguisse segurar a água onde ela cai, em vez de concentrar morro abaixo e jogar lá na Baixada. Se a gente ia ter uma possibilidade de retenção difusa, né, e infiltração dessa água, e a gente ia ter um aspecto... Agora, ninguém sabe fazer essas contas, por exemplo, na prefeitura, no DAE, ou nos órgãos que analisam os projetos. Então, eles preferem não aprovar. Passo próximo. Esse é um outro modelo de drenagem difusa com canal aberto, onde você tem absorção ao longo do tempo e não tem construção, não tem tubo, não tem nada. É uma valeta gramada. Né? Eu não consigo fazer isso nas cidades, porque quando é público, a prefeitura fala, mas eu não tenho gente para dar manutenção nisso. Né? Eu não tenho quem corta essa grama, isso é muito caro. Então, as coisas a gente resolveu fazendo o quê? Tendo uma ação do empreendedor
que não deixa de lamber a CRI nunca, fica envolvido lá. Então, nós vamos ter como ponto central do nosso projeto a própria fundação, com uma área grande, onde a gente vai estar presente na comunidade para sempre. Então, esse tipo de coisa vai acabar sobrando para a gente fazer, porque a prefeitura não vai fazer. Passa. Aqui, por exemplo, a água está correndo aqui, as pessoas estão passando do lado, a criança entra lá, brinca na água, tal. Aqui eles vão falar que vai morrer gente afogada, que não está nada. Então a gente, né? E a densidade, viria aqui tem 2 exemplos de densidade, que são esses Vila Flora lá de Sumaré, que eles concentram a densidade, né? E aí tem a parte da natureza e a parte da densidade. Então, o tipo de modelo de ocupação é esse, você ter a densidade onde é ocupado pela habitação e aí você ter o dedo de natureza penetrando. Pode passar o próximo. Quando você não tem a natureza, esse aqui é do mesmo grupo, o mesmo projeto, só que aqui não tem. Aqui não tem o verde. Então, isso a gente não é um modelo que funciona não tão bem, né? E na parte industrial, a gente usou como modelo o próprio Tecnopark, que foi desenvolvido pelo pessoal da De Pascoal lá atrás, e que tem uma história muito interessante de equilíbrio ambiental em Campinas, né? E é uma referência hoje de parque industrial de alta tecnologia e tal. E isso é um modelo que a gente está usando aqui numa parte do projeto. Passa. Então, esse é mais Tecnopark. Então, vai lá. Os fundos de vale a gente ampliou, ocupou. Outra coisa que é... o projeto nasceu da intenção de entregar as unidades residenciais prontas. Então, ninguém vai fazer autoconstrução, não tem vender terreno para o cara fazer casinha devagarinho. Tudo vem pronto. Tudo tem controle, tudo tem projeto e tudo tem um conceito. Então, não vai ter venda de lote. O que a gente está projetando são quadras e, dentro dessa quadra, uma incorporação. Então, pode ser um conjunto de casas, um conjunto de apartamentos ou um conjunto de combinação entre casas e apartamentos. Passa. Então, aqui... Pode ser o próximo. Não, volta. Então, ele deixou as avenidas, tem um corredor comercial, uma concentração de indústria e comércio, e aí vai combinando as coisas e trazendo a cidade de uso misto, né? Aí o Luiz teve uma recaída e falou assim, não, está tudo muito bom, mas eu quero dobrar a área verde. Eu preciso intervir, porque tem uma coisa curiosa. Eu não falo muito com o Silvio, mas quando a gente se conversa por telefone, parece que a gente está vendo o desenho na frente, né? Eu liguei um dia para o Silvio e falei, Silvio, eu estou imaginando que para vender todos aqueles terrenos do anterior, vai demorar muito e eu vou morrer. Então, vamos diminuir a área vendável. E vamos ver se a gente pode fazer isso e doar essa área bacana ao redor. Isso aqui a gente estava enxergando como uma baleia. Uma baleia. Aqui a cabeça e tal. Vamos ampliar a área da baleia e fazer dessa área extra da Fundação Educar. Bom, eu não terminei a frase, porque quando eu falei, vamos fazer essa área ele falou Fundação Educar. Isso mesmo, senhor. E por que da Educar? Porque ela sendo doada para a Fundação Educar, é a promotoria pública que cuida, aí entram vocês. E ela não vai deixar ninguém fazer nada errado. E como ela está no entorno da área verde, ela também não deixa a sociedade abusar da área verde. Então, a ideia de dar para a Fundação Educar a
aquele desenho que é o pós, pode mudar para frente. Inclusive, ele criou filho na baleia, porque isso aqui é a baleia grávida, tá vendo? Dessa área que é a fazenda da terra hoje. Então, virou uma baleia grávida de uma área da Fundação Educar que vai só fomentar a educação infantil e juvenil. Aí o que acontece? A centralidade principal deixa de ser um shopping center, um comércio ou um polo industrial. A centralidade principal do bairro é uma instituição social. Então, o negócio que atrai no bairro é uma instituição que ensina, educa e dá cultura. E em volta dela tem um grande cinturão de natureza. Aí depois vem as coisas comerciais, o apartamento que o sujeito vai morar, a loja que ele vai comprar ou a indústria que ele vai trabalhar. Mesmo assim, como temos a legislação e temos que obedecer o processo todo e a burocracia toda, a gente vai ter as áreas institucionais doadas para a prefeitura, normalmente, vai ter as áreas verdes públicas doadas para a prefeitura também, que eventualmente nós vamos acabar cuidando também, mas elas vão ser públicas, e dentro disso tudo vai ter essa grande área verde que é privada, mas é que a gestão é de uma fundação. É uma fundação. Então, com isso a gente espera envolver a comunidade com a fundação, oferecer oportunidades de crescimento pessoal com educação e cultura e agregar a comunidade em torno dessa instituição, né? Que não vai sair daí nunca, porque ela vai ser proprietária do coração do projeto. Né? Acho que é isso. E aí depois a gente, né, leva as outras coisas, como circulação, iluminação, infraestrutura normal. Cada quadra dessa é 40 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados. Então, cada quadra dessa é um empreendimento residencial com apartamentos e casas ou combinação desses. Né? Então, esse é o projeto. Os conceitos todos, é muita coisa envolvida aqui, né? Mas a gente imagina que tudo vai dar muito trabalho, demora muito. Por exemplo, vocês têm uma noção, eu não consigo fazer isso aqui como um único loteamento, porque senão eu teria que fazer a implantação em 2 anos. E isso é uma coisa para 20 anos, não é para 2. Então, eu tenho que aprovar em etapas. Então, eu tenho que fazer 10 loteamentos, ou 11 loteamentos. A cada 2 anos, eu vou lançando um. A ideia era essa, mas a gente está levando mais de 2 para aprovar o primeiro, mas tudo bem. É isso. Se eu fizesse um master plan, um plano diretor e tentasse aprovar isso, não existe um procedimento para isso. Aí eu vou fazer o EA-RIMA, aí eu vou fazer o EA, vou fazer o licenciamento ambiental no Estado. Eu não consigo fazer para tudo, porque se eu não tiver projeto detalhado de água, esgoto, infraestrutura, para poder avaliar os impactos de tudo, eu não consigo fazer o procedimento. Então, o que eu vou ter que fazer? Já fizemos. Fazemos um EIA para tudo. Guardamos na gaveta. Aí pegamos e fazemos um EIA só para essa parte. Aprovamos no Estado. Aí depois faço para essa, para aquela, eu tenho que fazer, eu tenho que ir fazendo as coisas do meu jeito e também do jeito legal. Então, eu duplico o trabalho, porque a legislação não existe uma estrutura legal para avaliação de um projeto desse tamanho, feito em etapas, 20 anos de prazo, com uma fundação no meio. Não existe, nunca ninguém fez, ninguém pensou em criar um procedimento para isso, não tem legislação para isso. Então, eu tenho que ir adaptando, né? Eu tenho que fingir que eu estou fazendo só isso.
E aí e é engraçado, porque assim, o compromisso é muito mais nosso do que do poder público, né? Perante a prefeitura, podia realmente aprovar só um cantinho e mudar de ideia depois, né? Fazer outra coisa, vender a área, sei lá. Mas nós temos esse projeto, né? Nós temos essa luz, essa visão, essa meta. Então, a coisa é muito mais nossa e vai alterando, nós vamos mudando, o conceito vai mudando, tudo vai evoluindo durante o tempo, né? É isso. Obrigado, Silvio. Vocês viram que ele é não o urbanista, ele é o sonhador. Eu sou aquele que injeta o sonho, mas quem sonha é ele. Vocês repararam que ele falou tudo que nós vamos ter que enfrentar? Agora vamos contar. Então, por favor, começa com o primeiro, que é um filminho lindo que vai passar. Como será o futuro das cidades e do mundo novo que podemos construir? Uma coisa é certa, tem que acreditar. Nós acreditamos que quando a gente se compromete, a gente se promete. Quando a gente convive, a gente vive com. E quando a gente vive em comunidade, a gente vive em comunidade. Vem com a gente! O caminho é feito quando andamos juntos, lado a lado, passo a passo. Primeiro passo, conhecer para reconhecer. Para inventar o futuro, precisamos compreender o passado, um processo contínuo, perene e profundamente interligado. Foi exatamente o que fizemos para criar o Parque da Terra. Segundo passo, mais do que um profundo inventário, assumimos um firme compromisso com todos nós, nossa terra, nossa história, nossa gente, nosso mundo. Um documento público, aberto e vitalício do comprometimento com essa área, sua vocação, suas transformações ao longo dos anos e seu futuro. Terceiro passo, garantir a permanência e a realização deste ideal. Um movimento que depende não de um, mas de todos nós. Compartilhando sonhos e ações. De ter mais que proprietários, ter guardiões. De corresponsabilidade, de colaboração e de cooperação. Quarto passo, construir um novo modelo de moradia, a vida em comunidade, com a natureza, com a educação, com o desenvolvimento coletivo e com as pessoas. A semente está sendo cuidadosamente plantada nessa terra. Quem vai cuidar dela para que floresça e dê frutos? Eu, você, ele, ela e nós, todos nós. Passo a passo, conduzidos pelo mesmo propósito por uma mesma direção. Parque da Terra, conviver é viver bem. Então, vocês viram aí esse sonho. Foi uma gravação feita caseiramente. A voz maravilhosa de um neto, a Fundação Educar, que tem todo esse trabalho de coordenação. Esses jovens são todos da Fundação Educar, e o tema é Os Incomodados que Mudam o Mundo, porque o acomodado não muda o mundo. Essa é a frase mais preocupante hoje. Se você está acomodado e acha que o mundo vai cair no seu colo do lado bom, é melhor acordar, porque o mundo não vai cair no nosso colo do lado bom. Nós precisamos nos incomodar. Nós precisamos olhar para os desafios de olho a olho. Não adianta falar, não quero olhar esse desafio. Então, no fundo, esse é o nosso sonho, que é o BioSmart Eco. Se ele não tiver tecnologia envolvida nisso, em todas as dimensões, se ele não for visando o ser humano e o ecossistema, eu não tenho o direito de ser um empreendedor. Eu deveria ser preso se eu fizesse um trabalho que não tivesse essas três dimensões.
Porque daqui 18, eu espero que seja 18 anos agora. Ele já falou 20, eu estou querendo 18, para ver se eu fico, estou com 7,6 para 7,7. Então, com 18, ele estaria 8,6, mais 8, daria com 94. Tem um monte de amigos morrendo depois de 94, calculei que 18. Mas então, para fazer em 18 anos, nós precisamos mudar muitas leis, muitas pessoas, mas não mudar as pessoas. Mudar como as pessoas podem enxergar o futuro. Como é que você constrói uma sociedade? Com a criança. Você não constrói sociedade com política, você constrói sociedade com criança. Ela vai virar a política certa daqui 20 anos. Eu tive agora, preciso falar porque é importante vocês ouvirem. Fui chamado em Vitória pelo governador anteontem. E eu vou aqui, ela está mandando eu ficar aqui para eu sair no filminho. Tá bom aqui? Dá para sair? É uma voz do além. É meu caso, meu amor, ele está no além. Mas ele me chamou porque a gente resolveu fazer um livro chamado O Multirão das Árvores, da Floresta. E ele quis montar um projeto no Espírito Santo, usando esse livro e o nome como modelo, Multirão das Árvores. Foi feito o livro, me ajudou muito, ele que fez o texto, Cláudio Moura Castro, uma pessoa importante, estava lá também. E a gente nem imprimiu o livro, mandei imprimir 2 só para entregar para ele, porque ele queria fazer. Quando eu chego lá no palácio, era uma reunião de 300 pessoas. Quem que estava lá? Que ele chamou? Alguém corre o risco de levantar a mão e dizer? Das 300 pessoas, quase todos eram de uma parte do sistema do Estado. Mutirão das Árvores. Quem estaria lá? Quem? Não. Tá bom, eu vou dizer. Professores? É? Professores? Diretores de escola pública do Estado. Todos os diretores têm que resolver esse problema com as crianças. Todos receberão mudas para cada criança, para ela plantar muda e aprender a irrigar na escola. Diretores do Estado. Educação e preservação ambiental só pode nascer com as crianças. E ele fez isso e eu não sabia. Quando eu cheguei lá, ele falou isso, eu falei, governador, que coisa linda isso. Ele falou, e estou indo para São Paulo, que foi ontem, para vender para os outros governadores do Sul a mesma ideia. Se você puder me dar um livro para cada escola, eu vou tentar arrumar um livro para cada escola. Serão mais de 10 mil livros para as escolas do Centro-Sul. Se juntar as municipais, dobra, e a gente fica encantado com a possibilidade de estar falando aqui hoje para vocês. E vocês são o marco zero dessa nova caminhada. É o marco zero. Hoje, eu e Silvio e vocês somos o marco zero dessa nova caminhada, onde a gente chama Trilhum Regenerativo. Este projeto está sendo mostrado para a sociedade francana, que é a dona da nossa terra aqui, a sociedade é que é dona. Se puder fazer em 18 anos, seria ótimo, eu tentaria ficar vivo até os 94. Não sei se eu vou, mas porque em 18 anos, você viu que a gente deixou de vender muita área fazendo a barriga da... Vocês viram quanto a gente perdeu? Quanto a gente perdeu, Silvio? 1 milhão de metros. 1 milhão. Perdemos? Quem ganhou? O sistema ganhou. O que adianta eu morrer se eu não ver esse sistema funcionando, as crianças no parque, as coisas acontecendo, as pessoas andando a pé, bicicleta? Vai adiantar? Eu perdi para Deus alguma coisa? Coitado de Deus, está numa desgraça danada. Ele falou, todo mundo tem religião que fala em mim, mas todo mundo briga e se mata. Pô, não é assim que eu queria, né? Como é que eu vou conversar com Deus no final dessa história? Ele vai falar, Luiz, você não vai para o inferno. Não vai para o céu, mas não vai para o inferno. Porque essa cidade que nós estamos querendo construir, eu chamo de cidade, distrito, bairro, qualquer coisa. Ela é sonho, mas é um sonho realizável. E depende de todos nós de Franca. Se a gente quiser esse sonho em Franca,
Nós temos que trabalhar para isso. Todos, indistintamente. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Eu não sei se vocês viram essa semana um ranking das melhores cidades para se morar no Brasil. Vocês viram isso ou não? Olha como nós estamos. As primeiras 7 cidades, a primeira e a 7ª são no Paraná, Maringá e Curitiba. As outras 6, as outras 4, quer dizer, as outras 5 que estão no meio, do 2º ao 6º lugar, são cidades paulistas, é o estado de São Paulo. Jundiaí, São José do Rio Preto, Piracicaba, São José dos Campos e Franca. Então, segundo essa enquete, Franca já é a 6ª melhor cidade para se morar no Brasil. Então, nós não estamos saindo do nada. Nós já temos um degrau bom aqui. Nós estamos pisando numa base interessante, né? Vocês, francanos, têm que ter orgulho disso e nós vamos construir o para frente a partir desse inicial que já é bom. Bom, se vocês me permitem, antes de nós passarmos aqui para os debates, com autorização do Silvio e do Sr. Luiz, só para vocês entenderem melhor onde sustentam a base desse projeto, que é aí chamado, então, de biourbanismo. É a junção da ecologia, design e arquitetura juntas. Vê a cidade como um ente vivo. A prática ecológica da biologia e do design passa a conceber, então, uma arquitetura urbana. Os teóricos dessa teoria colocam as cidades como sendo um organismo vivo, composto de sistemas hipercomplexos com dinâmicas internas e externas que interagem entre si, conforme demonstra esse projeto. Os teóricos também compreendem esse sistema. O planejador consegue conceber essas alterações que impactam menos o ambiente e trazem mais benefícios para as pessoas e a população. Nós, seres humanos, gostamos de separar as cidades, embora ambos da natureza e da mesma natureza. Premissa de que somos um organismo vivo e nossas cidades são a natureza, isso muda a forma como você planeja essa cidade, no entender do arquiteto e criador desse conceito de biourbanismo, Adrian MacGregor. Uma entrevista dada para um jornal, Domus, na França. Mas ela tem uma metodologia, essa teoria, e diz o seguinte, que aponta esses conceitos como sendo de diferente escala. Por quê? Ele abrange, tá? Um nível puramente fisiológico até um nível ecológico. E através desses processos morfogenéticos, eles garantem a condição ótima de eficiência do sistema e a qualidade de vida dos seus habitantes. O designer não segue as mesmas leis e produz um ambiente antinaturais, às vezes até hostis, e que não se encaixa na evolução de um indivíduo e, portanto, falham ao melhorar a vida, então, de alguma forma. Mas juntos, o sistema estrutura em 10 sistemas entre si, observando o cidadão, a economia, a energia, infraestrutura, mobilidade, tecnologia, água, dejetos e lixo, paisagismo e alimentação. É esse conjunto de um todo, como esse sistema,
que entrega, então, juntas ou juntos esse sistema. Essas interações determinam uma melhor saúde e uma melhor prosperidade e ocupação dos espaços públicos. É muito importante que vocês tenham essa noção para compreender, então, a estrutura e a envergadura, então, desse projeto. Não estou vendendo o projeto, não, estou só registrando e retratando como que o conjunto de ideias, né, do Silvio e também, tá, do Sr. Luiz, vem a casar com a importância de planejar os municípios, planejar a cidade como esse organismo, esse conjunto de sistema. Eu lembro de uma frase ótima do Jaime Lerner, daquele processo todo que passaram em Curitiba de adequação e melhoria do ambiente urbano lá na década de 70 e 80, né, principalmente. Quem usa, cuida. Quem usa, cuida. E ele trabalhou muito isso lá em Curitiba. E essa é a visão que a gente tem. Se a gente consegue envolver a sociedade, a gente não tem nada abandonado. O problema é ter esses mecanismos onde você permite que a sociedade cuide daquilo que ela usa e criar condições de uso. Então, as APPs bem plantadas, projetadas e plantadas, adequadamente implantadas. E depois a gente cuida por um tempo, porque ela até pegar as árvores, crescerem e tudo mais. Daí para frente, o cuidado diminui muito. Depois de 5 anos, é praticamente uma manutenção de reparo. Teve um vendaval, caiu uma árvore, teve uma seca muito grande, precisou regar. Mas, normalmente, os primeiros 5 anos é que são críticos. E a gente imagina a Fundação fazendo esse tipo de gestão junto com a sociedade local. Então, no nosso projeto, isso vai acontecer naturalmente. As entidades que tiverem lá na região, elas vão acabar se aproximando da Fundação e nós vamos poder fazer projetos juntos. Espero que isso seja uma mudança de paradigma para o resto da cidade. Que esse exemplo possa valer também para depois multiplicar isso, que a ideia do projeto também é esse, né? A gente não está fazendo esse projeto para ser a única pérola do Brasil. A gente gostaria muito que esse conceito contaminasse no bom sentido e que outras urbanizações desse porte, parecidas, começassem a acontecer em outros lugares do Brasil também. Quer dizer, vendo este modelo, outros se sentissem influenciados para fazer a coisa parecida. Né? Mas eu acho que você tem razão. A sociedade civil organizada, ela pode participar muito desse processo de gestão da cidade. Precisa só institucionalizar os caminhos, né? E fazer através dos conselhos, por exemplo, do poder público abrir a possibilidade da participação da sociedade, inclusive na manutenção, né? Acho que isso faz parte. Eu só queria dizer que eu acabei de lançar um projeto em Brasília, que diz assim: se não for por PPP, não vai acontecer. Parceria público-privada. Só assim. Tudo no mundo tem que ser agora parceria público-privada. E mais do que isso, tem que ter ONG antiga, honesta, que esteja dentro. Não é público-privada nos dois sentidos, de uma entidade sem fim lucrativo e de empresas também pagando. O empresário precisa entender que, para ele dar certo na economia, ele precisa ser bem visto pela sociedade. E ele precisa investir na educação, na escola, para ter bons funcionários, ele precisa investir no preparo do colaborador para ser um bom colaborador, ele precisa investir também no espaço que ele ocupa na cidade. Os empresários não querem ajudar, os órgãos públicos não querem ninguém palpitando e, obviamente, as ONGs não têm acesso como deveriam. Esse é o problema que nós estamos desesperados, porque o Brasil está desesperado em tudo. E, nesse campo, nós poderíamos estar bem melhor se a gente tivesse o conceito de PPP
para tudo. Vereador Wilton, é importante que tenhamos aqui uma compreensão clara, né, desse projeto e qualquer projeto, porque todos nós aqui, servidores públicos, prefeita, prefeitos, temos aqui, então, técnicos muito bem qualificados, tudo isso precisa passar pelo crivo da legislação vigente, sobre o ponto de vista, seja ambiental, seja sobre o ponto de vista de uma audiência pública, porque isso precisa ser debatido com a sociedade. Isso é aprovado e pré-aprovado segundo o olhar da coletividade. Se o projeto tem receptividade, tem realmente esse alcance, e um alcance urbanístico, de mobilidade, de saúde, curiosamente, integrativo com as cidades. Então, de qualquer forma, né, saímos da ideação e vamos para a execução, para a efetivação. Todos os projetos têm que observar essa legislação, ainda que não tenha, precisamos fazer. No poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, se não tem, precisamos fazer lei, né? Como outros parcelamentos de solo, unificação, desmembramento, fechado, aberto. Então, se necessário, questão do plano diretor, tudo isso tem que ser observado. Então, é importante que fique registrado, né, também isso. De se tentar aprovar um projeto e a própria legislação não está preparada para receber. Quando ele falou assim, mas nós estamos dando tudo superdimensionado, e a lei não sabe. Eu estou aprovando um parque ambiental na Rua do Sol, paralelo com a Paulo VI, uma área de 14 mil metros quadrados, e está em fase de aprovação. A bacia de contenção de água pluvial, pelo cálculo, me pede 17 metros cúbicos para a área que eu tenho. Eu pus 60, quase 5 vezes. Eles querem que eu apresente uma memória de cálculo. Como é que eu cheguei nos 60? Eu escrevi, eu quero água para reutilizar, para regar a planta, para lavar a calçada. Não existe o cálculo. Então, não adianta. As nossas leis, quando eu falei no começo que as nossas leis são burras, então não tem gente para fazer lei à altura, não tem dentro da política cabeça que pensem isso, e o próprio corpo que está lá para aprovar projeto não está preparado. Então nós ficamos dando cabeçada. Certo? Ele sabe. Eu já atendi o Silvio, sei lá quantos anos atrás, na prefeitura, e ele sabe, a prefeitura não estava. Nós demoramos 40 anos para catar um plano de 1972, plano diretor, e dar uma espanada nele e falar que é novo. Gente, nós não evoluímos. É difícil, mas não é impossível. Não, no nosso caso, a gente está vendo aqui como a aprovação, o crivo dos poderes públicos e as normas, a legislação, é um processo de liturgia para mim. Só que no nosso caso aqui, antes da liturgia tem a catequese. Eu preciso vender as ideias primeiro, para depois ver como elas encaixam na lei. É o que eu te falei, muitas coisas nós estamos fazendo 2 vezes. Eu faço o global para mim, porque eu preciso ter a noção dos impactos ambientais daquilo que eu estou fazendo no conjunto completo da obra de 20 anos. Mas perante a prefeitura, perante a CETESB, perante o Estado, eu preciso apresentar aquilo que eles estão preparados para analisar. Então, eles só vão analisar um projeto se ele vier completo, com as redes de água, esgoto, galeria, tudo desenhado e aprovado. Aí eles analisam o impacto. Então eu não tenho como fazer isso para o projeto inteiro hoje, porque senão eu teria que implantar isso tudo em 2 anos.
Então, eu tenho que dividir e fazer 2 vezes. Eu faço para tudo, eu faço o holograma. Eu faço o todo e faço a parte. E aí vou evoluindo assim, né? E as outras coisas que são questões de norma, que muitas vezes não está escrito na lei, nem que sim, nem que não, e dependeria de bom senso, aí não tem jeito, né? Aí é um processo de convencimento mesmo, e a gente viu que o que acontece em geral nos poderes públicos é que essa autonomia diminuiu muito, né? O técnico se sente hoje muito mais responsabilizado. A caneta está pesando mais. A caneta está pesando mais. O pessoal tem medo de aprovar aquilo que não está expressamente escrito na lei, porque tem medo de questionamento. Para você ter uma ideia, tem cidades onde a gente projeta que eu vou apresentar o projeto primeiro para o MP, para depois ir na prefeitura. Porque eu sei que o questionamento vem de lá, e é desse crivo do Ministério Público que o funcionário tem medo. Então, se você... E eu não tenho problema nenhum se o Ministério Público tiver um bom assessor técnico que entenda das questões técnicas envolvidas no meu projeto. Tenho prazer em apresentar o projeto para o Ministério Público, porque eu já saio limpo. Quando eu chego na prefeitura e diz, olha, o Ministério Público conhece esse projeto, eu já apresentei lá, não tem questionamento nenhum, facilita demais a minha vida. Mas é um trâmite torto, não era para ser assim, não tem nada que me fale que eu tenho que aprovar o projeto do Ministério Público, não está esse não é o caminho legal, né? Mas acaba tendo que acontecer, porque a responsabilização do funcionário acabou levando a essa pressão, né? Isso é uma distorção do sistema público atual no Brasil. Bom, eu intervir aqui um pouquinho só para melhorar essa compreensão e o meu pensamento sobre isso. Quando nós temos na estrutura constitucional esses poderes legislativos que está ali para fiscalizar os atos do executivo, o judiciário, então, para entregar, então, os conflitos ou dizer o que é direito de forma definitiva, porque o nosso regime é inglês-saxão, e onde nós dissemos, olha, quem diz sobre o direito definitivamente é o Poder Judiciário. Quem diz sobre a competência de atribuir e praticar é o Judiciário. E tem os outros órgãos constitucionais, como o Ministério Público, e que ele figura. E aí nós precisamos compreender isso, porque não precisamos ir lá buscar e pedir a autorização do Ministério Público. Mas nós temos que aprender a praticar a gestão integrada desses órgãos de fiscalização. É a questão da Secretaria Ambiental, é a questão do Ministério Público, da Defensoria, de órgãos particulares, associação sem fins lucrativos, que também cuidam do meio ambiente, do urbanismo. Os projetos dessa envergadura e outros precisam apresentar realmente em fases, porque nós temos uma estrutura federativa, inclusive do município, pelo regime que temos, que são princípios. É como se fosse um elástico, então, que recebe as propostas para serem analisadas. Quando o técnico realmente refuta assinar aquilo onde ele é o único responsável, ele de fato pensa 10 vezes. Ele quer que o Ministério Público esteja presente, ele gostaria de que o secretário, então, de Meio Ambiente, o CONDEMA, todos aqueles, se possível, até mesmo o vereador, ou o representante do povo está ali para assinar. Onde nós buscamos isso? Os conselhos. Onde buscamos isso? Nas audiências públicas. Então, os projetos, e eu acho que precisa ser formulado e apresentado ao poder público com essa visão, com esses que também figuram como controladores e como fiscalizadores de todos os atos administrativos e contratos.
talvez se tivéssemos uma oportunidade de apresentar um projeto desse, sendo então, pelo menos previamente avaliados e não aprovados, porque para ser aprovado é o executivo que precisa aprovar, né? Mas trabalhar conjuntamente, né? O legislativo, o executivo, o Ministério Público, vendo o que é e ouvir da população, porque, em última instância, né, penso que nem o Poder Legislativo poderia aprovar qualquer projeto, ainda que seja de um mínimo desdobramento de área, se te exigir, então, uma audiência pública, sem aprovação da audiência pública. Porque essa é democracia direta, ela não é indireta, representada pelo vereador, pelo Poder Judiciário, não. Essa é direta, é o povo que diz, não, nós não queremos esse projeto. Não acho que dá para apresentar no Legislativo, e muito menos o Executivo aprovar. Por quê? Porque essa vontade é soberana, ela é maior. Então, talvez, nós mudarmos a forma, a maneira de agir em relação a projetos, principalmente dessa envergadura, que vai integrar, né, o sistema urbanístico, então, das nossas cidades. É só um posicionamento, né, uma ideia, alguém que, aos pouquinhos, conhece muito pouquinho o direito administrativo, vive isso, né, e também nós trabalhamos há muito tempo, né, na prefeitura, acho que mais de 19 anos, 23, isso, e eu 19 na Procuradoria do município. Então, acho importante essa observação. Como eu falei só um minutinho. Como eu falei que eu sou um vira-lata charlatão, eu vou fazer uma vira-latice e um charlatanismo. Vou propor que esta escola, reconhecida no âmbito do direito, portanto, o que nós estamos falando é sobre os direitos das pessoas, quer seja do morador, quer seja do incorporador, quer seja da sociedade, esta escola promove um evento exclusivamente para discutir esse tema com todas as autoridades necessárias para chegarmos aqui a um paper, a um projeto, a uma tese que seria levado para todos os ambientes. Já que todo vira-lata tem que se virar, imagino que essa saída seja um bom trabalho para vocês começarem a pensar já, para no ano que vem ter esse tipo de debate profundamente desenvolvido, inclusive com alguma TV pública ouvindo os debates, porque isso é uma demanda que nós vamos ter já. Primeiro, se não protegermos a natureza e o clima, tudo vai dar errado. Não tentem, não, vai dar errado já. Nós temos exemplos das fazendas, nós temos exemplos de lojas, não tem espera, é já. Se não for já, vai dar aquela palavra que começa com M. Segundo lugar, isso não é um problema de um, é um problema de todos. Agora, quando der errado, a culpa é do Pedro, do Paulo, do Cunha, mas também o nosso consumidor quer a coisa mais barata, mais simples para não gastar. Depois quem paga caro é ele mesmo. Então, é um tema para ser discutido já nas escolas de direito, porque isso é um tema de respeitar o sistema. E para respeitar você tem que ter as leis corretamente escritas por engenheiros, por advogados, por urbanistas, por especialistas, por ambientalistas. E isso seria o máximo que essa escola podia fazer, com alunos, com professores, com convidados, que faria toda a diferença para a Franca e para todo o estado de São Paulo, na minha opinião. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite aqui do Silvio, do São Luís, Saraiva, estender meus cumprimentos aqui ao Reginaldo e à Carol pelo esse lindo projeto. E que faz a diferença, sim, na nossa cidade. Eu conheço o projeto, já estive lá junto com o São Luís, no gabinete do prefeito, e a gente sabe a revolução que tem, porque hoje muitos investidores, eles pensam no lucro e cada vez expande mais. E esse projeto é totalmente diferente. Ele não pensa em investidores, mas sim em moradores e no bem-estar das pessoas. Que eu falo assim, é uma revolução não só aqui que a gente hoje pensa, que nem a gente está lá na Câmara, o Wilton Ferreira, que é vereador junto comigo, chegam vários projetos. E cada um quer diminuir os espaços. Tem projeto de 500 metros, 250, o Guarani quer de 50 metros quadrados.
e isso acho que não é bem-estar para ninguém. A gente tem que investir no bem-estar das pessoas. Eu estou em Franca há 26 anos, para ir na escola, quando cheguei, tinha que andar 12, 15 quilômetros. Saúde, né, eu brinco com o pessoal lá, que eu estou na Câmara há 7 anos, brinco com a Unidade Básica de Saúde há 25 anos no meu bairro. Agora, graças a Deus, está implantando esse ano. Quer dizer, inverte os lados. Para a pessoa estar no bem-estar, ele tem que ir longe. E esse projeto vai ter tudo único. O Elcio está aqui com os olhos brilhando, mas esse projeto está em Franca, não vai para Cristais, não, mas está na divisa. Mas a gente fala assim, o bem-estar das pessoas, que nem com creche, escola, saúde, perto. Lógico, depois vai vir os investidores, comércio, sim, mas isso é depois. Tem que pensar primeiro no bem-estar das pessoas. O Fernando disse, hoje, nós temos um plano diretor de mais de 50 anos, só que tem um diferencial também. Além das leis, às vezes não ser clara, tem um entendimento, e lei tem que ser clara para todo mundo, porque hoje tem um que aprova um projeto, amanhã é outro, e outro, e outro. O Silvio está cansado de ver. Ah, fiz isso aqui. Aí chega o outro lá, pede mais 10 coisas. Então, as leis, a gente, como hoje, legislativo, isso acho que depende de nós também. Eu estou esperando esse plano diretor chegar na Câmara faz 7 anos, e passa um ano, passa outro, só estudando, e esse diploma nunca chega. E quando vê um projeto desse que a gente vê, que é um projeto de âmbito, hoje Franca tem 350, 400 mil habitantes, amanhã pode ter 700, 800 mil habitantes, então a gente tem que pensar um hoje e no futuro, e sim, principalmente no bem-estar das pessoas. E as leis, que nem lá tem gente que fala, faz 2 anos que já pôs esse projeto, e está lá esperando. Um projeto desse, eu falo, lógico, tem que passar pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, mas as pessoas que estão na nossa cidade também faz a diferença e entende também, e pode unir, eu falo, a união de todos, a gente consegue um objetivo bem mais rápido e amplo, e no bem-estar das pessoas. Então, doutor Luiz, saudações mesmo. Obrigado por isso. A gente conhece o projeto e sei que vai ser uma revolução na nossa cidade. E aquilo que estiver dentro da Câmara Municipal, a gente vai fazer lá as leis que for preciso para dar andamento nesse projeto. E, se Deus quiser, antes dos 20 anos vai estar contemplado e o senhor junto com a gente. Tá bom? Nosso muito obrigado. Deixa eu, se me permitem, eu vou fazer uma complementação ao que o colega disse. Era exatamente nesse sentido que eu estava imaginando quando eu estava ouvindo. Os nossos alunos aqui no curso terão aulas no comecinho do ano que vem sobre direito urbanístico, sobre o plano urbano que tem na Constituição e o Estatuto das Cidades. Já adiantando um pouco do que eles verão, a gente tem um histórico no Brasil de crescimento muito desorganizado das cidades, sem um mínimo planejamento, né? Fruto de muita especulação imobiliária, e provocando hoje adensamento populacional, déficits habitacionais, todos os problemas, o doutor Silvio deve conhecer bastante. E, portanto, nesse sentido, eu fiquei imaginando que esse projeto inverte muito essa lógica. O nosso colega aqui dizendo que aqui em Franca, nos últimos tempos, a gente vem vendo loteamentos e bairros surgindo, hoje já de meio terreno, com adensamento populacional, com falta de qualidade de vida nesses bairros que estão surgindo. Então, eu queria parabenizar também pelo projeto, porque inverte essa lógica completamente, né? É exatamente a renúncia, né, do lucro fácil e imediato com esses meio terrenos, com esse adensamento todo, mas pensando na qualidade de vida e algo que pode retornar depois, e o doutor Luiz Norberto coloca bem isso. Será que nós estamos perdendo essa área? Não, nós estamos ganhando essa área de diversas maneiras e a comunidade vai estar ganhando essa área. Mas só, ainda complementando, foi bastante ressaltado aqui sobre a dificuldade na legislação brasileira. Sim, mas é que talvez as pessoas se esqueçam que a gente tem uma Constituição que inovou bastante nessa área, trazendo uma política urbana, no artigo 182, foi a primeira da nossa história constitucional que trouxe isso, e que faz surgir o Estatuto das Cidades, que é uma lei bastante inovadora também, né, do início dos anos 2000, bastante elogiada até internacionalmente, veio se somar a várias outras iniciativas de outros países, né, nesse sentido. E tanto na Constituição, no capítulo da política urbana, quanto no Estatuto das Cidades, se a gente não tem regras muito específicas, a gente tem
princípios bastante importantes da área do urbanismo que deveriam servir para informar a legislação toda e de não criar tantas dificuldades para se aprovar ou para se executar projetos dessa natureza. Tá? Então, queria, mais uma vez, parabenizar, né, o idealizador, sonhador desse projeto, Dr. Luiz Norberto, que está aqui, e o Silvio, né, que veio se somar a ele para executar isso. E a gente vai aqui, de qualquer maneira, vamos tentar contribuir, né, com a concretização desse sonho. Essa discussão que vocês terão aqui na acadêmica, eu acho fantástico, porque legislação urbanística ela vem em cascata, né? A Constituição, o Estatuto da Cidade, as leis estaduais, as leis municipais, e isso tudo uma coisa vai interferindo na outra e vai se complementando e às vezes até se contradizendo. Então, e eu particularmente tenho uma visão que eu citei o exemplo do Jaime Lerner de Curitiba, que eu acho que é um dos melhores exemplos de estrutura de planejamento urbano que foi montado no Brasil, que lá na década de 60 eles resolveram separar a parte propositiva de projeto de cidade através da criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, da parte de aprovação de projeto e licenciamento. Então, eles conseguiram criar uma estrutura propositiva a nível municipal, fazendo projetos para a cidade. E esses projetos são coerentes com os conceitos, os princípios da Constituição e tudo mais, e eles propõem. Então, eles partem na frente dos empresários. A cidade tem a sua visão, o que nós queremos. E como eles são também um instituto de pesquisa, eles consultam a sociedade. Então, eles têm canais de interação com a sociedade para saber em que direção a cidade quer ir. O que nós queremos? É mais densidade, é mais transporte, é mais área verde, é mais lazer, está faltando saúde aqui e ali. E eles fazem isso de uma maneira interativa, né? Com consulta pública frequente e representatividade da sociedade no conselho do Instituto, que é um conselho consultivo, mas que tem peso nas decisões, envolvendo o legislativo nas decisões. Então, quando tem um projeto polêmico, alguns vereadores, ou até todos, participam das discussões lá no conselho. As atas das discussões do conselho vão junto com o projeto aprovado por o executivo, e dizendo, esse projeto passou por uma discussão pública, com a participação dos vereadores tais e tais e tais, foi aprovado e passou a ser uma nova política pública. Essa visão nós perdemos na maioria das cidades, né? A gente não conseguiu criar essa estrutura. Então, uma das dificuldades que a gente tem nos municípios menores é justamente essa confusão entre a participação do projeto propositivo do reativo, que é justamente o licenciamento de projetos, que é aquele atropelo dos funcionários que tem que atender e aprovar não sei quantos projetos e tal, e não tem ninguém pensando a cidade. Ele está só reagindo ao que está sendo proposto pela iniciativa privada através da legislação e aprovando ou não aprovando e tudo mais. Então, isso eu acho que, porque no fundo, planejar é sonhar querendo fazer. Mas se não tem ninguém sonhando na prefeitura, ele só tem alguém corrigindo prova, né? Mais ou menos. Corrigindo prova, né? Dando nota para os projetos, mas isso aqui pode aprovar.
E então você não tem essa visão propositiva, né, que faz falta. Então nós estamos aqui com esse projeto tentando fazer um pouco do que a gente acha que a prefeitura devia fazer. Nós estamos... Porque eu brinco lá no meu escritório o seguinte: planejar o urbano, cidade, é brincar de Deus, né? Ó, essa rua vai ser aqui, né? E nunca mais ela vai sair daqui, né? Isso, a hora que você desenha assim, tem um peso forte, né? Você vai exercer um papel que depois ninguém tira mais, né? Eu vou usar um pouquinho um episódio na prefeitura, que nós fomos falar com o prefeito sobre esse projeto e mostramos um pouquinho o material original, né? Mas nada exagerado, nós tínhamos meia hora. E aí no final ele falou: e o que vocês precisam de mim? Nada, prefeito. Mas nada. Nós queremos que o senhor ajude a gente a fazer leis restritivas na área que a gente vai entrar na prefeitura. Leis restritivas? Sim. Porque eu só acredito que o futuro vai dar certo nessa região se a gente tiver restrições além das leis atuais. Por exemplo, o número de moradias por metro quadrado, como vocês viram no desenho. Não pode ter mais do que X moradias por metro quadrado de solo. Não pode ter mais moradias se não tiver isso. Ou seja, fazer uma equação humana, bioecológica e social, que seja coerente com o mundo climático que vem nos agredir. Ele vem, nós agredimos ele. Faz quantos anos que nós estamos agredindo o mundo? Agora ele vem, e vem de um jeito que a gente não espera. Então, por que a gente quer isso? Sinceramente, quando eu fui escrevendo o sonho do MDI, eu fiz 300 páginas de texto. Eu sei que ele leu para fazer o meu projeto primeiro. 300 páginas de sonho. E você sabe, da verdade, eu estou refazendo tudo porque estava pobre. Se eu fosse um advogado para discutir esse tema, eu jogaria fora as 300, porque ela é infantil perto do que o mundo está desejando hoje. A criança não pode andar, tem que ir a pé para a escola se possível, não pode andar mais que tantos metros, não pode andar no sol. Se a gente for colocar o que vai... O sol nosso, vamos ter dias aqui em Franca de 40 graus. Como é que uma criança vai andar no sol? Vai para a escola. Ou seja, se a gente for entrar no nível técnico, e a gente gostaria que no nosso tivesse, a gente vai ser acima de tudo, se possível acima de tudo. Não para se tornar o mais gostosão, não. Para ver se esse modelo ajudaria as leis, ajudaria a cidade, ajudaria os técnicos a melhorarem o que a gente tem. E mostrar que se o empreendedor não fizer o melhor para o futuro, ele sai ganhando dinheiro. Mas não, desculpa a expressão, não vai ter tesão pelo que ele fez. Ele vai falar: aqui eu ganhei tanto, tá bom, e daí? Vai olhar como as pessoas estão vivendo, como é que elas se reúnem, como é que elas se encontram, Não existe comunidade que dá certo se ela não viver em constante discussão dos temas que cabem a ela. Nós não criamos na cidade, nos bairros. Você vai para bairro pegado nossa área, recém-aberto, não tem comunidade. Não tem onde consumir como comunidade. Você precisa ter o comércio que inclui a comunidade. Você gosta de ir no barzinho que tem alguém, você vai na padaria que encontra. Se nós não dermos à sociedade convívio, nós vamos morrer todos loucos antes dos 80 anos. Porque o convívio com a sociedade, o convívio com as pessoas, as crianças com as crianças, os velhos com os velhos, é necessário. Então, se esse nosso projeto sonho, amanhã ele ganhou primeiro lugar, mas não contribuiu para que a sociedade construísse uma modelagem nova, ele, para mim, não serviu.
pode ganhar prêmio, não interessa o prêmio. O prêmio pode até ajudar, mas o que importa é a sociedade daqui 10, 15, 18 anos ser ouvida e contar como é que essa sociedade vive. Se ela tiver reclamos, que vai ter, vamos ver se pode melhorar. Na minha vida, a gente tem uma empresa chamada De Pascoal, né? Há muito tempo atrás, a gente decidiu dar ações para todos os funcionários. Depois, participação no lucro para todos os funcionários. Eu não trabalho, porque eles são donos e têm participação no lucro, o que eu tenho que fazer? Pouca coisa. Só que, às vezes, o lucro leva a ganância. E, de repente, descobri, há 20, 30 anos, 20 e poucos anos atrás, que a De Pascoal deixou de servir. Como é que é? Passou a vender. Ué, mas você não vende pneu? Não, eu não posso vender pneu. Pneu é um lixo para a sociedade. Se eu vender pneu que não precisa trocar, eu estou sendo o maior destruidor do futuro, porque o pneu é lixo sério. Então, arrumamos uma empresa que recicla o pneu, que vira asfalto. A primeira do Brasil foi nós que fizemos. Tá bom, então pode vender pneu? Também não. Porque, por mais que você recicle, você tem um problema. O cliente não precisa gastar um dinheiro que ele não tem. Então, nós criamos um projeto, é vital, é filosófico, é medir e testar antes de trocar. Ponto. Não pode trocar se não mediu e testou. Às vezes até dá errado, né? Você testa a bateria, ela está com carga, mas chega o inverno, ela perde. Mas, na realidade, o medir e testar antes de trocar é filosófico. E, pelo clima, é não cuidar das árvores. O nosso livro agora, O Mutirão das Árvores, nós não vamos ter vida, não vamos ter oxigênio. Se não tiver o Todos pela Educação, que eu ajudei a montar, se não tiver educação infantil de qualidade, agora eu estou lutando com a Fiesp para dar educação prática, educação profissional prática. Em 90 dias eu dou um curso de tratorista, eu dou um curso, alguma coisa que o jovem possa ter uma profissão, uma carteira assinada e um cartão de crédito. Ou seja, são desafios nossos, não são meus, mas eu quero ter a minha vida usada para isso. A minha responsabilidade é, como eu tive de graça tudo que eu tenho, serendipidade que eu falei, a minha responsabilidade é tentar ajudar a sociedade a olhar para essas coisas. E se eu não tiver escolas, faculdades, universidades, que nem a PUC Campinas, que abriu o Mescla porque eu enchi tanto o saco do reitor, mas o Mescla hoje tem um projeto por semana. Campinas está se tornando, nesse mês saiu que Campinas é mais industrial hoje do que São Paulo. Desculpa, temos algum erro aí. É mais industrial do que São Paulo? Porque São Paulo virou prédio da Avenida Faria Lima para investimento. Não me interessa se eu estou certo ou errado, eu preciso fazer aquilo que a minha responsabilidade manda. Este empreendimento, eu não sei nem de que vai ser o lucro, porque todo o lucro gerado vai investir no próximo terreno, no próximo parque. Se ele der lucro, vai ser depois de 18 anos. Porque, por sorte, eu não preciso do lucro dele, mas eu preciso que as empresas que venham, isso é importante, ser parceiras, nós não vamos construir nada, não é verdade? Nós vamos ter dinheiro, se possível, para... Olha só que ideia idiota. Você não paga o terreno. A gente entra como sócio com o terreno e ainda põe dinheiro para fazer a obra. A obra vai na caixa, onde for que tiver. Quando terminar a obra, se você fizer direitinho como construtor parceiro, você vai pagar o terreno de 9% a 11% do valor da obra. Se você fizer tudo direitinho, você paga 9%. Se você não fizer tudo direitinho, vai pagar 11%. Ou seja, eu vou ter 2% para... Desculpa. Isso é Maquiavel, não é? Se 2% não é Maquiavel, você vai perder 2%. Não, então faz direito. E se ele fizer direito, ele tem o direito de não pagar o terreno. Ele usar o dinheiro que ele pagaria o terreno para fazer o próximo prédio ou o próximo terreno, usando aquele dinheiro como alavancagem, e nós também. Por que nós estamos fazendo isso? Nós só vamos ter um dia dinheiro quando? No final de tudo, né? E por que isso? O Luiz é louco, o Luiz é perdulário, quer aparecer. Não, porque é a única maneira de fazer bem feito.
mostrar para o outro que se ele fizer bem feito, ele ganha também. Se todo mundo fizer bem feito, todo mundo ganha. Se a gente olhar para os outros, nós vamos ser os beneficiados. Todo mundo quer ser feliz olhando para si próprio. Não vai achar felicidade em lugar nenhum. A felicidade encontra quando você colabora com o outro, quando você apoia o outro e quando o outro precisando te procura, mas não para pedir favor, para trocar favor. Então, é filosofia. Nós não estamos falando de MDI, de condomínio. Nós estamos falando de lógica humana. Isso vale para o nosso dia a dia. Eu queria que Franca fosse hoje, neste dia de hoje, o primeiro pingo de um líquido, que é uma semente que vai nascer ainda. É um líquido, é um pingo de água numa semente que está para nascer, mas que com esse pingo, ele vai ter mais outros que vão pingar também, e de pingo em pingo, a gente consiga fazer essa semente nascer, florescer, e com isso a gente criar uma floresta de vida melhor para toda a sociedade francana. Bom, mais alguém? Não? Pois não, claro. Às vezes a gente até se emociona, porque hoje eu tive uma experiência de vida, eu posso falar para todos vocês. Eu nunca imaginei, eu sou arquiteto, engenheiro civil, estudei em Campinas também, sou empresário da construção e do ramo imobiliário. Eu nunca imaginei que eu fosse me deparar com duas pessoas como vocês, que mostram para a gente o que é isso, né? Por coincidência, nós temos um projeto em implantação na nossa cidade que chama Franca Cidade Modelo. E ele é de encontro com tudo que foi falado aqui até agora, né? Então, a hora que a gente vê que o senhor abre mão de 1 milhão de metros quadrados, né, para quem não é do ramo imobiliário, mas eu posso falar tranquilamente, que isso dá mais de R$1 bilhão se você transformar em recursos financeiros, econômico-financeiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Em 40 anos praticamente de profissão, eu nunca vi isso acontecer. E é o sonho nosso, Depodô e Silvio também, como profissional, é você fazer alguma coisa, mas não pela questão financeira, é você fazer porque você vai melhorar o mundo. Minha filosofia é de que eu tenho que entregar ao mundo melhor do que eu recebi. E isso a gente está vendo acontecer com vocês. Eu queria pedir permissão, se eu posso incluir o projeto de vocês nesse projeto nosso de Franca Cidade Modelo. Nosso projeto tem arborização, tem flores, tem um monte de coisa que vai tudo de encontro. Tem a questão da educação das crianças, ambientação, enfim. Assim, vocês estão de parabéns. Hoje, para mim, foi acho que o melhor dia do curso, com certeza. Muito obrigado. Bem, é a responsabilidade social e o exercício da cidadania. Isso cabe e impõe a todos, seja pessoa jurídica ou pessoa física, lucrativa ou não. Na responsabilidade social, é quando nós preocupamos, deixamos o nosso interesse individual para o social. Quando nós estamos no poder público, nós deixamos não só o pessoal e o grupo para ser o interesse de todos. Então, é muito importante isso. Eu acredito que foi uma manhã muito promissora, muito importante, mas queria só voltar um detalhe que, às vezes, é como o vereador Wilton disse, às vezes a desinformação da maior parte da população e a fala do Sr. Luiz em relação à questão que tem que ser um diálogo constante, né? E interessante, pouca gente às vezes sabe que em relação aos projetos, a audiência pública, ela não é para aprovar, ela é para discutir com a população, com os segmentos do entorno, sobre os projetos. Depois, se for o caso, aprovar. Se for o caso, corrigir o projeto de acordo com o interesse, não só da legislação, mas o interesse da população. Então, às vezes, realmente falta o quê? A participação. Muita gente acha que isso é partidário, e não é. O orçamento participativo é para participar, para saber onde que o seu recurso vai ser destinado. Não sou candidato a nada não, hein? Só para vocês dizerem.
para participar. A população precisa aprender a participar para escolher projetos importantes nesse sentido. Então, queria só, então, registrar isso, a importância, agradecer muito, então, Sr. Luiz, conceder, então, aqui, esse certificado a ambos, por essa... Pode, só o professor, ele entrega. É uma honra muito grande estar aqui, em nome de todos, se me permitem, então, assim, vou fazê-lo, agradecer, então, a todos. E muito obrigado e bom dia, e um bom sábado, um bom final de semana.